Hoje estudaremos o livro Palavras de Vida Eterna, na lição 40, Enquanto Podes. E quem irá contribuir com o estudo é o nosso amigo e facilitador, Alexandre Moll. Alexandre, seja bem-vindo e um excelente estudo a todos. Olá, meus amigos, é um prazer estar de volta com vocês. Dando continuidade ao estudo do livro Palavras de Vida Eterna, nós vamos estudar hoje a lição de número 40, intitulada pelo autor do livro, que é o Emmanuel, Enquanto Podes. Como é de costume, o Emmanuel ele vai se inspirar numa passagem evangélica que está em Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 10. Lembrando que as cartas de Paulo, elas são muito significativas para o cristianismo, elas estão dentro da base, do cristianismo, e elas são, apesar de terem sido escritas aproximadamente 2000 anos atrás, elas são extremamente contemporâneas. Aliás, todo o evangelho assim o é. E lembrando que nesse período, do ponto de vista histórico, Paulo estava preso. Foi uma época em que ele, já bem avançado na idade, também no seu apostolado, ele fora preso, uma certa ocasião, em Roma, e como ele não conseguia mais viajar, ele então mandava as cartas que eram entregues às primeiras igrejas, os primeiros núcleos do cristianismo, que ele ajudou a fundar, e ele mandava cartas para poder reforçar a fé e a convicção daquelas pessoas que ele doutrinou ao longo do seu caminho. Então ele mandava carta aos Efésios, aos Coríntios, para os gregos, para os filipenses, para os hebreus, para os romanos. Por onde ele passou durante a sua trajetória do seu apostolado, ele depois, nesse período em que ele se via preso em Roma, impossibilitado de viajar, e também por questão de doença também, ele já estava bem velho, bem cansado nessa época, ele então fazia as cartas na prisão, e essas cartas chegavam a esses núcleos, reforçando essa sua convicção no Cristo. E essas cartas foram incorporadas ao Evangelho, porque elas são muito significativas. E o que o Emmanuel faz dentro das suas obras, além de ir no Evangelho propriamente dito, ele vai também em Paulo, ele se inspira em diversas cartas de Paulo e disserta sobre elas. E hoje ele vai nessa passagem onde Paulo assim disse: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal do Cristo. Fecha aspas. Então, a partir dessa assertiva, Emmanuel se inspira e disserta sobre ela, contextualizando essa mensagem e trazendo-a para os dias atuais, e sempre com aquela característica do Emmanuel, que é fazendo uma releitura dessas mensagens dentro da perspectiva espírita, levando em consideração os conceitos que foram difundidos pelo Allan Kardec na doutrina espírita. Então o Emmanuel, ele vai lá nessa passagem, traz para os dias atuais, faz uma releitura, para que nós possamos, de uma maneira ou de outra, aproveitarmos esses ensinamentos. Então ele fala aqui: tu, porém, porque julga teus irmãos? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal. Antes de entrarmos na lição propriamente dita, eu vou fazer uma pequena abordagem aqui, porque tem uma questão metafórica envolvida aqui. Quando Paulo fala que todos compareceremos perante o tribunal do Cristo, isso naturalmente é uma linguagem metafórica,
Ninguém vai desencarnar e chegar do outro lado e passar por um tribunal do qual Jesus esteja em cima de uma cadeira, né? Ou de uma tribuna, julgando os nossos comportamentos. Não é assim que funciona, isso aqui é metafórico. Entendo que esse tribunal do Cristo é o tribunal dos preceitos, dos conceitos que Jesus deixou, né? Que ele foi muito claro em muitas coisas, praticamente tudo em que ele disse. Então, esse tribunal que nós vamos ser colocados depois do desencarne é, na verdade, o tribunal da nossa própria consciência. E a nossa consciência ela foi dilatada perante os ensinamentos de Jesus, perante os ensinamentos do Cristo, que há 2000 anos vem trazer esta proposta de entendimento das pessoas com relação a várias coisas, principalmente com relação ao comportamento, com o nosso comportamento. Então aqui Paulo diz, tu, porém, porque julgas o teu irmão? Isso é muito contemporâneo. Nós continuamos ainda com as mesmas práticas de 2000 anos atrás. Continuamos ainda fazendo julgamento das pessoas, né? E porque desprezas o outro irmão? E continuamos também, e muitas vezes, desprezando os nossos semelhantes, os nossos companheiros de viagem. Pois bem, então, a partir dessa passagem, o Emmanuel discorre sobre ela, e nós vamos ler, acompanhar, e vamos dilatar um pouquinho o que Emmanuel tem a dizer. Ele diz assim, constrangido a examinar a conduta do companheiro, nessa ou naquela circunstância difícil, não lhes condene o embaraço moral. Então, é muito comum que nós, quando vimos um companheiro, né, um amigo, ou mesmo uma pessoa que não seja amigo, mas apenas uma pessoa que a gente conheça, que tem uma queda moral, que faz ou fala alguma coisa indevida, né, principalmente diz e pratica alguma coisa indevida, o primeiro ato que nós temos é o de condenação. Nós julgamos com todo rigor e fazemos as nossas análises e, normalmente, nós condenamos o ato, a prática das pessoas dentro de uma queda moral. Isso é quase que uma unanimidade, infelizmente, entre nós, né? E o porquê disso? É simples, porque nós nos projetamos nos nossos companheiros, nós nos projetamos no outro, nós nos espelhamos no outro. Quando a gente vê uma queda moral de uma outra pessoa e somos tão rigorosos em julgá-lo, naturalmente nós estamos nos espelhando, nós estamos projetando o nosso interior, a nossa essência, no comportamento do outro. Porque se isso não nos incomodasse, se a postura do outro não nos incomodasse tanto, é porque eu já teria resolvido isso dentro de mim. Mas quando eu tenho esse rigor em julgar o comportamento do outro, é porque naturalmente eu me espelho no outro, é a chamada teoria do espelho, né? Você veja bem, as pessoas mais evoluídas, né, que viveram ou que vivem entre nós, vou pegar aqui como um parâmetro o Chico Xavier, que é inegavelmente o nosso referencial de espírita, né? Dificilmente você via o Chico Xavier condenando a atitude de alguém com tanto rigor. Se ele assim o fazia, ele fazia com muita parcimônia, com muito equilíbrio, né, com muita sensatez, mas jamais com rigidez. E nós, na maioria das vezes, somos implacáveis com o erro do outro. Por quê? Porque nós nos projetamos nos outros. Quando as pessoas boas não condenam os outros, é porque, naturalmente, aquele comportamento do outro não o incomodou. Ou seja, ele já superou aquela fraqueza moral. Ele vê aquilo, faz a sua análise, né, e pensa, coitado desse irmão, né, ele ainda está distante da prática boa do comportamento, né? E ele entende isso como uma fraqueza normal de criaturas que estão no processo de evolução. Já nós, que estamos ainda nessa faixa, né, menor da evolução, com tantas limitações morais, nós somos implacáveis no julgamento contra os outros. Porque, como eu já disse, nós nos espelhamos nos outros.
Lembra-te dos dias de cinza e pranto que o Senhor te sustentou a queda a poucos milímetros da derrota. Então é interessante entender isso, porque quando eu sou implacável no julgamento com uma pessoa que errou, seja um familiar, ou seja um amigo, ou seja até uma pessoa que eu não tenho relação íntima, eu estou naturalmente fazendo mal a essa pessoa. Quando a pessoa está em desequilíbrio, cometeu um ato de desequilíbrio, a última coisa que ela precisa é de um julgamento e de uma condenação. É lógico que a gente não deve ser complacente com o erro, naturalmente que não. Mas você vendo a queda moral de um irmão, sabendo que ele está sofrendo e principalmente arrependido do que fez, o que você tem que fazer, pelo menos o que a gente é ensinado para que nós façamos, né, é estender a mão, né, é ajudar aquela pessoa no momento de queda moral, no momento de fraqueza, e não fazer a condenação e aumentar a derrota dele. Porque nós também já passamos por momentos de extremas dificuldades, ou ainda vamos passar. É natural da nossa faixa de evolução. Nós estamos aqui para aprender. A Terra é uma escola de aprendizado. Então, quantas vezes nós estivemos a milímetros da queda, como diz aqui o Emmanuel, e fomos sustentados pela espiritualidade. E por que também não devemos fazer assim com aqueles que estão próximos da queda? Então, o que acontece hoje, infelizmente, principalmente com a expansão da comunicação, das redes sociais, quando alguém cai em desgraça, o que a gente vê? Aquela coisa ela é espalhada, né? E, por exemplo, uma pessoa fala uma coisa indevida na rede social, ou pratica, hoje tem câmeras para todos os lados, né? Então, aquele vídeo daquela derrota, ou aquele comentário daquela pessoa, é facilmente espalhada com o objetivo de difundir o mal e aumentar a queda moral daquela pessoa que passou por aquela tragédia. Infelizmente, é isso que a gente vê, e a gente sabe que não é isso que deva ser feito. Quando a gente vê o mal sendo praticado, o certo, naturalmente, é que você não estimule a divulgação do mal, e que você tente sustentar aquela pessoa, ou se você não pode sustentá-la, porque às vezes não a conhece, o ideal é que você não seja um mensageiro, né, de propagação do mal. E isso acontece muito nas redes sociais, né? A gente recebe todos os dias WhatsApp, mensagens no Instagram, Facebook, Twitter, seja lá o que for, e quando você vê que ali tem o motivo de um escândalo, a maioria de nós o que faz? Compartilha. E compartilhando o escândalo, você aumenta a derrocada daquela pessoa e você espalha o mal, sendo então também agente do mal. E aqui o Emmanuel nos diz isso. Lembra-te dos dias de cinzas e de pranto, que você foi sustentado pelo Senhor. Porque nós também tivemos o dia de cinzas e de prantos, seja nessa vida ou seja em vidas passadas. E nós somos sustentados. Então, se nós somos sustentados e fomos sustentados, também temos, como espíritas e como cristãos, sustentar aqueles que estão numa derrocada moral, estão passando por desgraças, estão passando por momentos de tristezas e de dor. Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho. O Emmanuel ele usa uma linguagem aqui muito coloquial, né? É sua característica. Quando ele diz assim, não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho, ele está dizendo o seguinte, que quando você tiver um problema, imagine que você não está em cima de um cavalo, você não é um cavaleiro, né? Porque você não está numa condição de superioridade. Você não vai ficar imune aos problemas. Então, quando a gente está passando por um problema, que surgirão no caminho, e surgirão no caminho de todos, não pense que você está como um cavaleiro, imune ao que está acontecendo embaixo. Não, nós somos caminhantes. Então, todos os problemas que acontecem nos atingem.
Não pense que ninguém aqui está imune a eles. Veja bem o que está acontecendo conosco hoje, nessa pandemia, né? Quem imaginava que isso ia acontecer? Nós estamos vendo aí pessoas, empresas fechando. Nós estamos vendo negócios, né, que foram feitos com muita luta, com muito sofrimento, pousadas, hotéis, bares, restaurantes, casas de festas, escolas, passando por momentos econômicos trágicos, que está impactando a nossa vida não só econômica, mas também a nossa vida emocional. É quase impossível que isso não aconteça. Então, ninguém está cavaleiro, ou seja, ninguém está imune aos problemas. Então, se tinham pessoas aí que achavam que estavam com a vida bem resolvida, do ponto de vista econômico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista familiar, muitas pessoas agora estão passando por grandes provações, vendo seus negócios parados, vendo seus negócios se ruírem, né? Vendo as famílias passando por aflições. Então, ninguém está imune. Quem diria, há 4, 5 meses atrás, que viria uma pandemia mundial, que iria impactar toda a economia mundial, e impactar a área da saúde de uma forma absurda, a parte social. Aqui nós estamos no centro espírita, tem um companheiro aqui gravando, outros ali trabalhando, todo mundo em distanciamento, a casa não está tendo palestras presenciais, né? E assim acontece com templos católicos, com templos evangélicos, assim acontece com as escolas. Então, essa atual conjuntura, né, ela mexeu com a vida de todos nós. Então, ninguém, está dizendo o Emmanuel, e o Emmanuel parece que está falando até para hoje, né, e realmente está, ninguém está imune ao impacto que as mudanças podem causar nas nossas vidas. Lembrando que, como eu já disse, a Terra é uma escola. Para alguns ela é uma prisão, para outros um hospital. Mas ela não é uma colônia de férias, ela é uma escola de aprendizado. E alguns de nós vêm aqui à Terra achando que isso aqui é uma colônia de férias, que veio aqui para passear, que tem que curtir a vida, tem que... lógico, a gente também tem que buscar os momentos de prazer, os momentos de compartilhar as amizades, as festas, as viagens. Isso faz parte, movimenta a economia e desenvolve também as nossas relações sociais e o nosso espírito. Mas a Terra é uma escola, e toda escola demanda trabalho e provas. Todo serviço incompleto que deixastes na sua retaguarda, buscar-te-á de novo ao convívio para que lhe ofereças o acabamento. Olha só o que o Emmanuel diz aqui. Todo serviço incompleto que deixastes na tua retaguarda, buscar-te-á de novo. Então, tudo aquilo que nós deixamos inacabados para trás, seja nessa vida, ou seja também nas vidas passadas, tudo que nós deixamos inacabado, tudo que nós deixamos mal feito lá atrás, isso aí irá nos buscar. E vai de reencontro aos nossos convívios, que nós oferecemos ao acabamento. Então, às vezes, você pergunta assim, por que eu tenho que passar por essa prova? Por que minha vida é mais difícil que a vida do fulano? Por que a minha família é mais complicada que a família do meu vizinho? Por que eu tenho que carregar um fardo mais pesado do que o outro? A vida do outro parece que é a maravilha e a minha parece um fardo pesado. É porque, dentro dessa lógica da lei de causa e efeito, da qual o Espiritismo compartilha, tudo que foi deixado inacabado na nossa retaguarda irá nos reencontrar. Em todos os aspectos. No aspecto relacional, no aspecto familiar, no aspecto profissional, no aspecto emocional, psicológico, enfim. Os acontecimentos. Às vezes uma coisa muda completamente a nossa rotina, como eu falei há pouco da pandemia, isso tudo está dentro de um roteiro. Não sei explicar, mas está. Cada um tem o seu próprio roteiro. Então, as provas de hoje,
elas são compatíveis com as falhas ou com os equívocos do ontem. E o Emmanuel continua: e o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como o selo da paz divina. Então é o que eu disse, quando você tem algo inacabado, quando você está passando por uma prova, quando o companheiro está passando por uma prova, qual que é o caminho? Não é o caminho do julgamento, não é o caminho do abandono, é o caminho da prestação de serviço, da colaboração, da compaixão e da misericórdia. O arremate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como o selo da paz divina. Então, o selo da paz divina só é colocado quando você faz a coisa certa. Então, lá atrás, quando a gente falou da passagem de Paulo, quando ele fala para não julgar e para não abandonar os companheiros, é porque o selo da paz divina que eu quero e que eu também tenho certeza que vocês querem, só é colocado com a prática das coisas certas. Não é com a prática da difusão do mal, do compartilhamento do mal. É com as coisas certas. E quais são as coisas certas? Nós sabemos quais são. Porque nós já nos encontramos dentro de um nível de desenvolvimento racional que nos permite discernir o que é o certo e o que é o errado. A nossa consciência, como homens, já está devidamente desenvolvida para nós sabermos intimamente aquilo que é certo e o que é errado. Eu não preciso ensinar vocês e nem vocês precisam me ensinar. Nós já sabemos, porque a nossa consciência é que é o arbítrio desse julgamento. As pedras que arremessastes no telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teu telhado, em que te asilas. É a lei de causa e efeito, né? É o que o Newton colocou lá na sua terceira lei, né? A lei de causa e efeito. Isso é implacável. Então, se você joga pedra no telhado do outro, até tem um ditado popular que diz assim, né? Se você tem um telhado de vidro, não jogue uma pedra no telhado alheio. E tem um outro ainda mais popular que diz que o macaco senta no seu rabo para falar do mal do rabo alheio, né? Então é isso. Não jogue pedras no telhado alheio, porque elas voltarão para o seu telhado. É a coisa mais certa que tem. Então, olha no nosso cotidiano, né, gente, como que muitas vezes nós temos práticas. Você viu o que aconteceu na casa do fulano, você viu o que aconteceu lá na escola, você viu o que fulano de tal fez, e a gente é implacável nesse julgamento, né? Aí o que vai acontecer? Quando nós também entrarmos em erros, e nós entramos quase que sempre, nós também seremos alvo de críticas, de julgamentos implacáveis. É a síntese da lei de causa e efeito. Então, se você está vendo o circo pegar fogo, não alimenta o fogo com combustível. Você não apaga fogo com fogo. Você não apaga fogo colocando mais combustível. Você apaga fogo com água, ou abafando, enfim, né? E é o que ele diz aqui, porque às vezes eu me vejo em momentos de julgamento moral, de sofrimento, de abandono. Aí eu tenho que olhar para a minha vida pregressa, eu tenho que olhar para o meu comportamento e entender por que eu estou assim. E os mesmos que destilaste sob a esperança dos outros. Aí ele continua, né? As pedras que arremessastes com o telhado, sob o teto em que te asilas, e os venenos que destilastes, o veneno que destilaste sob as esperanças dos outros, tornarão no hausto da vida ao clima da tua própria esperança, testando-te a tua resistência. Então, quando a gente destila veneno sob a esperança dos outros, infelizmente, mas não é infelizmente, mas é da lei, né? Isso irá tirar também as nossas esperanças e vai nos enfraquecer diante da nossa resistência. Então, quando eu me torno um agente do mal, um julgador implacável, eu fico muito mais vulnerável, porque eu me coloco dentro da cena de desequilíbrio.
eu passo a participar dela. E aí, quando eu estiver sendo colocado em evidência, muito provavelmente eu também vou encontrar o desequilíbrio e fragilizar-me diante da resistência. Aprende, pois, desde hoje, a ensaiar tolerância e ensinamento. Veja bem, aprende, pois, desde hoje, a ensaiar tolerância e entendimento. A gente acha que a nossa mudança, a nossa melhora, a nossa transformação, a nossa reforma íntima, ela vai chegar assim num passe de mágica, né? Não vai. Não vai. Na verdade, a proposta do Evangelho, a proposta dos ensinamentos do Cristo e do Espiritismo, no que tange a questão moral, principalmente, é servir de parâmetro, né, de chamativo, de incentivo às nossas mudanças comportamentais e, consequentemente, a nossa transformação e a nossa evolução. Mas é importante saber que, para isso acontecer, é preciso esforço, é preciso trabalho, é preciso disciplina. Aquilo que o Emmanuel disse lá no comecinho, né, para o Chico Xavier, quando eles começaram a parceria mediúnica, do trabalho mediúnico, né? Um dos primeiros diálogos do Emmanuel com Chico, segundo diz a literatura espírita, né, a literatura do Chico Xavier, foi que, ao se apresentar para o Chico e ao esclarecer o propósito da amizade e do trabalho que se desenhava, o Emmanuel foi muito categórico com o Chico Xavier, quando ele disse assim, olha, se você está disposto realmente a fazer aquilo que você se propõe, eu te peço 3 coisas, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Trabalho, trabalho e trabalho. E assim foi feito. Aliás, o Chico até passou dos limites, né? Só que muitos de nós ainda não estamos nesse nível. E que a gente precisa entender é que, se eu quero me melhorar como homem, como mulher, como cidadão, é esforço. E o esforço, ele precisa de treinamento. Ele está dizendo aqui, aprende, pois, hoje a ensaiar, a treinar a tolerância, o entendimento, a compreensão, o perdão, o não julgamento, né? Nós temos que ensaiar. Porque se você, por exemplo, os atletas, né, os jogadores de futebol, os atletas, jogadores de basquete, de vôlei, né, eles treinam para colocar em prática no dia do jogo. Eles treinam todos os dias. As bailarinas, né, elas treinam para o dia da apresentação. Os atores, as atrizes, né, elas treinam, né, para poder fazer uma peça de teatro, para gravar um seriado, enfim. Então, se eles treinam, nós também temos que treinar, temos que ensaiar. O bem, a prática do bem, a transformação, não chega a um passe de mágica. Não basta me dizer cristão, não basta me dizer espírita, não basta se debruçar sobre o Evangelho, se debruçar sobre as obras espíritas, né, e tantas obras boas que nós temos aí de outras religiões, se não viver e se não treinar e se não ensaiar. Então, é preciso um ensaio. E como é que é feito o ensaio? Ora, você está dentro de um embate, igual eu dei o exemplo das redes sociais. Você recebeu ali uma publicação ruim, má, né? Onde o que está sendo colocado é horrível. Então, o que você tem que fazer é treinar. Eu não vou compartilhar isso. Eu vou estar me transformando num agente do mal. Deixa aquilo de lado. Disciplina. Uma pessoa está conversando com você, desabafando com você, e você pensa em falar uma coisa indevida, disciplina o seu pensamento e sua fala. Você está em casa, está no meio de uma discussão com seus familiares, ou dentro da sua empresa, alguém falou uma coisa que você não gostou, e se você devolver aquilo como um petardo,
aquilo vai contribuir para uma discussão que não vai levar a nada, muito pelo contrário, que vai aumentar o tamanho do problema, treine, né? Ensaie. Opa, eu não vou fazer isso, eu não vou falar aquilo. Quando a gente está num ambiente igual esse aqui, por exemplo, um centro espírita, onde as pessoas vêm aqui já com a intenção de praticar o bem, seja no Bazar da Pechincha, seja aqui na gravação das palestras, nos grupos de estudo, é muito mais fácil você treinar o bem. Aliás, é para isso que existem essas casas, né? A Igreja Católica, Evangélica, outros lugares também. Então é muito fácil você praticar o bem dentro dos lugares que se propõem ao bem. Mas e nos outros lugares? Como, por exemplo, dentro da sua empresa que você trabalha, dentro do seu local de trabalho, dentro da sua casa, dentro da nossa casa, melhor dizendo, junto com os nossos filhos, nossos familiares. Ali são os laboratórios onde a gente deva ensaiar aquilo que a gente aprende através dos livros, do Evangelho, da doutrina espírita e tantas outras coisas. Então, por exemplo, nesse momento agora de pandemia, eu tenho 2 filhos que moram fora. Uma filha que mora em Belo Horizonte e um filho que mora em Campinas. Eles estão em casa, estão aí praticamente já quase 4 meses, né? Estão tendo aula à distância. Então, nós nos reunimos, eu, minha esposa e os 2 filhos. Naturalmente, os embates, os conflitos, eles acontecem quando você se reaproxima, quando você está junto, né? Lembrando que o lar, segundo a perspectiva do Espiritismo, do Emmanuel, né, é do cadinho do lar onde se fundem e se refundem os corações mais adversos. Então, no lar estão as nossas maiores propostas e os nossos maiores desafios de exercitar a tolerância, o entendimento e o bem. Então, nesse momento em que eu estou no lar, é muito comum, né, por esse excesso de contato, saírem discussões, saírem alguns conflitos. E lá é o lugar onde eu vou disciplinar e ensaiar a tolerância e o entendimento, o que está dizendo o Emmanuel aqui. Então, para se estar uma boa pessoa, é preciso ensaiar e colocar em prática, é preciso treinar. Não vem ao passe de mágica. É como disse o Emmanuel, disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina o pensamento, disciplina a fala, disciplina os seus atos, disciplina o que você vai fazer. É lógico que a espiritualidade boa sempre está nos intuindo no caminho do bem. Mas não nos esqueçamos que no atual estágio em que estamos, também tem os espíritos sofredores que estão em desequilíbrio no mundo espiritual, que muitas vezes também nos incentivam à prática do mal. Então, nós é que vamos fazer essa conexão, né? É como diz aquela lenda, existem 2 lobos dentro de mim, um mau e um bom. Qual vencerá a batalha? Aquele que eu alimento mais. Então, se eu quero alimentar o mal, naturalmente, esse mal vai evidenciar dentro de mim. Então, o Emmanuel chama atenção para isso, para que a gente exercite e treine e ensaie os nossos comportamentos, para que o remédio, por ti mesmo encomendado, as mãos do agora não te amargue a resistência, destruindo o seu coração. Toda semente, continua Emmanuel, produz no solo do tempo, e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Toda semente produz no solo do tempo, e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Então vejam bem, não tem almas imaculadas aqui na terra. Né? Maculados é que tem defeitos, imaculados é que não tem defeitos. Não tem almas imaculadas aqui. O único que esteve aqui, que era totalmente imaculado, era Jesus. E ele veio aqui para ensinar. Fora disso, não tem alma imaculada. Estamos numa escola onde somos aprendizes. E toda semente produz no solo do tempo. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sobre a neblina do erro, para que te não faltem a paciência e a bondade do irmão, a que te arruinarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. Vou repetir. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro.
Então, é o que nós falamos lá no início. É importante que nós mudemos a nossa concepção de comportamento diante das coisas erradas e diante do mal. Ao invés de fazermos e sermos agente de compartilhamento das coisas erradas, de julgamento implacável das coisas erradas das pessoas, de abandono das pessoas, nós temos que, ao contrário, distribuir a paciência e a bondade com todos aqueles que estão em erro. Compreendendo que aquele irmão que está falhando, ele está falhando porque ele é tão falho quanto eu. Como diz o Emmanuel, não existe alma imaculada aqui na Terra, para que não te falte a paciência e a bondade do irmão. Então, se eu quero receber a paciência e a bondade, naturalmente eu tenho que ofertar também a paciência e a bondade. Então, isso é da lei de causa e efeito mais uma vez. Então, toda a prática do bem, na verdade, eu estou fazendo bem a mim mesmo. Se a gente entender isso, nós vamos fazer o bem até mesmo por esperteza. Todo o bem que eu faço é o bem que eu me faço. Todo o mal que eu faço é o mal que eu me faço. É a coisa mais natural do mundo. Agora, entender que esse bem que eu vou colher não é o bem do ganho monetário, do ganho do status social, né, da ascensão socioeconômica, não é nesse sentido. É o bem de estar bem comigo mesmo. Esse é o que importa. Isso é o que importa. É você estar bem consigo mesmo. Nós vemos pessoas simples, né, que têm vidas simples, que têm ganhos monetários simples, mas que vivem em paz de espírito. Por quê? Elas já entenderam isso. Porque elas já distribuem a paciência e a bondade. E aí, naturalmente, ela vive a paciência e a bondade. Então, isso é que diz o texto. É isso que diz o tempo todo o Evangelho, o cristianismo, o espiritismo. Né? São coisas que precisamos aprender a praticar e a ensaiar no nosso dia a dia. A paz de espírito que eu tanto almejo, ela só vai vir com o meu esforço próprio. A partir do momento em que eu compartilhar a bondade, a tolerância e a paciência com o outro, naturalmente eu vou também receber a mesma coisa, porque eu vou ser o agente do bem. Quando você pratica o bem já está em você mesmo. Você é o primeiro que a receber. Quem faz trabalhos voluntários ou já fez, sabe do que eu estou falando. Quem faz trabalhos dos hospitais, nos trabalhos em outros lugares, em creches, vai ali trabalhar 2 horas por semana, um dia da semana. Quando você termina aquele trabalho, o bem-estar que você recebe é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Eu tive um relato muito interessante uma vez, uma cliente minha que perdeu o marido por suicídio. E eu fui visitá-la e não sabia do fato, e eu vi que algo tinha acontecido. Ela me relatou, em particular. E aí eu comecei a conversar muito com ela, conversamos quase umas 2 horas, e eu falando aquilo que eu pensava, aquilo que a doutrina espírita pensa sobre várias coisas, principalmente os suicídios e tal. E eu me lembro que no final dessa nossa conversa, essa senhora me abraçou, chorando, né, e dizia: nossa, foi Deus que te mandou aqui. Você não sabe o bem que você me fez. E até ela se tornou espírita depois disso. Mas eu saí numa paz de espírito daquela conversa, que foi uma das experiências mais bonitas que eu já experimentei. Então, na verdade, eu não dei, eu recebi. Porque quando o bem sai de você, e você é instrumento dos bons espíritos, você é o primeiro a receber isso. E para fechar, então, o Emmanuel diz o seguinte: auxilia enquanto podes, ampara o quanto possas. Vou repetir: auxilia enquanto podes. Por que auxilia enquanto podes? Porque nós estamos ainda em atividade. Né? Você está encarnado, bem de saúde, com a cabeça funcionando bem. Então, auxilie enquanto pode, porque um dia que você não puder mais, nós vamos nos arrepender. Se um dia nós estivermos doentes, numa cama, numa cadeira, e não poder mais fazer o bem, nós vamos nos arrepender bastante. Então, isso aqui que o Emmanuel fala é duro, mas é real. Auxilia enquanto podes, porque quando você não puder mais, você vai ter que ser auxiliado. E se você não auxiliou, talvez você seja abandonado.
Não abandonado do ponto de vista físico que eu estou falando, mas do ponto de vista emocional. Então, auxilia enquanto podes. E aonde que eu vou auxiliar? Ah, Alexandre, a gente está numa pandemia, eu não posso sair de casa. Você tem celular, você tem telefone, você tem seus familiares, tem seus vizinhos. Não nos falta a oportunidade de auxiliar. Não nos falta. Então, aproveitemos o tempo que nós temos. Ampara o quanto possas. Alivia o quanto puderes. E a gente pode aliviar. Esse exemplo que eu dei para vocês, de uma conversa que eu tive com uma pessoa, eu aliviei o coração dela. Socorra o quanto possível. E não é só materialmente, gente, não é só na cesta básica, não é só no trocado, muito pelo contrário, esse é o que menos interessa. É o socorro espiritual, é o socorro emocional, é ouvir uma pessoa que está em desespero, né? É abrir o coração para o entendimento, é compartilhar mensagens positivas, mensagens de reconforto. Procura o bem, seja onde for. Procura fazer o bem, seja onde for. Como eu disse, dentro dos lugares onde se propõe o bem, fazer o bem, como na casa espírita, é muito mais fácil. Mas procura fazer o bem aonde você estiver, principalmente dentro da sua casa. Agora, nesse momento de pandemia, principalmente, aonde a espiritualidade nos reaproximou, aonde o vírus nos reaproximou. Então, aproveitemos este momento para podermos nos reencontrar, nos reencontrarmos nos outros, nos reencontrarmos no nosso próprio reencontro. E, finalmente, o Emmanuel diz, e, sobretudo, desculpa sempre, perdoa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei. Ninguém fugirá do eterno julgamento da eterna lei. Lembrando que esse julgamento aqui não é aquele julgamento histórico, religioso, né, antigo, do céu e do inferno. É o julgamento da nossa própria consciência. O que nos projetará as cidades espirituais, as moradas da casa de meu Pai, é a nossa própria consciência. Então, meus amigos, mais uma vez, o Emmanuel nos brinda com uma leitura, uma reflexão maravilhosa e impecável. E cada um de nós, né, eu me incluo naturalmente, possamos tirar o melhor possível dessa lição magnífica que o Emmanuel e o Paulo nos brindam. Um grande abraço a vocês, muito obrigado pelo carinho e pela atenção.